pessoal, boa tarde, né? Sou o professor Victor, venho aqui a nossa segunda aula remota que deixarei gravada e salva na nossa plataforma, tá bom? Na primeira aula a gente falou sobre a história da educação física, desde a pré-história até os dias atuais, e nessa aula a gente vai falar um pouco da história da ginástica, tá bom? Lembrando que a história da educação física e da ginástica, elas são bem idênticas, porque a ginástica ela é considerada como a mãe de todas as disciplinas. Então, quando surgiram as primeiras práticas de atividade física, todas eram chamadas de ginástica. Então, essa história da ginástica ela vem desde a pré-história até os dias atuais. Então aqui eu trago para a gente uma definição de ginástica, para a gente entender a história da ginástica. Por ela ser tão parecida com a da educação física, eu trago aqui essa definição que vai facilitar a vida de todo mundo. A ginástica é entendida como a prática de exercício físico. Então toda prática de atividade física, de exercício físico, era considerada uma ginástica, tá bom? Hoje nós temos a ginástica como uma modalidade, mas todos os outros esportes surgiram a partir da ginástica, certo? Então ela vem da pré-história, foi quando ela surgiu, né? Afirma-se na antiguidade iniciou-se a ter um estudo sobre ginástica, estacionou-se na Idade Média, como eu falei para vocês na questão do cristianismo. Então houve aquela estagnação da atividade física, porque o culto ao corpo era proibido. Fundamenta-se na Idade Moderna, foi quando surgiram os estudiosos, e se sistematiza nos primórdios da Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea é a idade que nós estamos agora. Então, ela se sistematizou, se dividiu, né, a partir desse período da história, tá bom? A história da ginástica ela acompanha e se transforma com a evolução da humanidade. Então, de acordo com a necessidade humana, essa história, essa ginástica, ela foi evoluindo. Então, vou dar como exemplo a pré-história. Na pré-história, precisava dela para sobrevivência. Hoje em dia, ela pode ser utilizada como uma prática esportiva apenas para o lazer. Então, ela acompanhou essa evolução da humanidade. Para iniciar, eu trago aqui sobre a pré-história, né? Assim como a educação física, a ginástica ela surgiu na pré-história e tinha um papel relevante para a sobrevivência. Atacar e defender era necessidade vital. Então, o homem da caverna ele tinha que saber ginástica, ele tinha que saber correr bem, subir, pular, atacar, defender. Então, tudo isso eram movimentos ginásticos. Então, na pré-história, a necessidade desses movimentos era uma necessidade vital, uma necessidade de sobrevivência. Tá bom? Na Idade Antiga surgiram as primeiras aparências de jogos, né, em formas de luta, remo, natação, exercícios utilitários, rituais religiosos. Então, nessa época, na Idade Antiga, quem tinha dinheiro, os burgueses, eles tinham o direito de praticar alguns esportes, né, como forma de lazer. E também a atividade física ela era utilizada nos rituais religiosos, para pedir chuva, para pedir bênção, para pedir sol. Então, durante todos esses rituais, eram utilizados de movimentos esportivos, de movimentos como prática de atividade física. Tá bom? Logo em seguida surgiu a Grécia, a questão do ideal de beleza humana. O que seria esse ideal de beleza humana? A Grécia entendia que um corpo perfeito era aquele corpo robusto, forte, definido, e que aquele corpo ali ele faria muito bem para toda a sociedade. Então passou-se a incentivar essa prática de atividade física para se ter uma beleza humana por completo durante o período grego, né? Lá também surgiu a questão do higienismo. O que foi o higienismo? Foi quando
os gregos eles decidiram que o governo ia acompanhar o crescimento das crianças e que até os 6, 7 anos, quando a criança aparecer algum problema físico, o que seria esse problema físico? Má formação nas mãos, má formação nos pés, a falta de algum membro. Então tudo isso era visto como um grande problema. E o que é que acontecia? As crianças eram jogadas do penhasco ou mortas, afogadas, jogadas em rios e por aí vai. Então, na Grécia, entendeu que o corpo perfeito era aquele corpo completo e cheio de volume, tá bom? Ainda em Atenas, a prática do exercício físico era valorizada como educação corporal. Então, todo mundo praticava atividade física naquela época, pensando apenas no bem do corpo físico, apenas na aparência, né? Não tinha aquela preocupação ainda com a saúde. Logo depois da era grega, que durante a era grega também foi quando surgiram a questão dos gladiadores, como eu falei na aula passada, vem a questão de Esparta, né? Foi outra época. Esparta teve como objetivo a preparação para a guerra. Essa preparação para a guerra, pessoal, eu posso pegar o exemplo do exército brasileiro. Nosso exército ele é preparado com treinamento voltado para a guerra. Então, existia um treinamento físico onde o objetivo era apenas proteger a comunidade de guerra, certo? Logo em seguida veio a era de Roma, né? O período romano. E o exercício físico tinha como objetivo a preparação militar. Então, como vocês podem ver, a história da educação física e a história da ginástica, eles são bem parecidos no contexto histórico, tá bom? Essa imagem aqui é o pancrácio, era a base de treinamento dos soldados gregos. Então, pan significava todos e kratos significava força. Então, força para todos. Era um treinamento rígido, né? Onde se enfrentavam dois guerreiros, treinando para manter uma força física bem avantajada dos demais. Na Idade Média continuou a preparação militar, que era a preparação para proteger sua população, e surgiram os jogos e torneios para enobrecer o homem e fazê-lo apto, né? Nessa época, essa questão de torneios também serviu para animar toda uma população. O objetivo maior sempre dos torneios eram servir também como um momento de lazer. Então, os torneios faziam isso e também era utilizada a questão de nobreza. Enobrecer vinha de nobreza, de dar um título para que a pessoa se sentisse forte, famoso e por aí vai, os adjetivos, tá bom? Durante a Idade Moderna, estudiosos e pedagogos contribuíram para a evolução do conhecimento na educação física. Então, na Idade Moderna, começaram a surgir os estudos, esses estudos teóricos. Então, pessoas estudiosas da época iniciaram a entender que a educação física, a prática da ginástica era bem mais do que isso, né? E essa atual ginástica que a gente conhece, ela deu início no século XIX, quando surgiram as grandes escolas de ginástica, que foram a escola inglesa, né? A escola alemã, a escola sueca e a escola francesa. A alemã, ela foi a mais presente aqui no Brasil desde o início, por conta dos exercícios com peso corporal próprio. Então, utiliza o peso do nosso corpo. Foi daí que surgiu a calistenia, né? A calistenia, ela é utilizada o peso nosso corporal e todo o exercício utiliza de peso corporal próprio. As escolas brasileiras, por exemplo, iniciaram utilizando essa ginástica, que foi a ginástica alemã.
que era uma ginástica mais voltada para a força, para a musculatura, para o exercício repetitivo. Então, a escola alemã foi a pioneira nessa parte de exercício físico. Já a escola inglesa, pessoal, ela foi a primeira a estabelecer uma questão de regras, de forma de organização da ginástica. Então, ela também foi muito importante. O surgimento de jogos, por exemplo, só foi possível através da escola inglesa. A escola inglesa ela foi responsável por toda a organização de regras em diversos jogos, tá bom? Já na Sueca, a Sueca ela surgiu para cuidar de pessoas que, na época na Suécia, tinha um grande número de viciados em álcool e droga. O que é que o governo sueco fez? Vamos obrigar essas pessoas que têm vício a entrar na prática de atividade física. E conseguiram reverter esse papel através da ginástica. Todo mundo que era viciado foi incentivado a entrar na prática da ginástica, e o número de pessoas viciadas no álcool e nas drogas diminuiu consideravelmente. Então, a partir dessa escola sueca, foi o início que fez com que entendesse que a ginástica era importante também na área da saúde. E a francesa, ela é responsável por toda a questão dos movimentos mais clássicos, dos movimentos mais finos, né? Da questão de ter mais um controle corporal e de ter mais leveza durante o movimento. Então, só a partir daí foi que conseguimos entender que essa ginástica ela poderia ser tratada como um todo, e pegando um pouquinho de cada, entendido que essa ginástica tinha muito a evoluir. A partir de 1800, com o surgimento dessas escolas, né, a ginástica teve uma conotação de exercício físico. Então a ginástica se tornou uma prática a mais de exercício físico. Foi a partir desta época que a ginástica passou a desempenhar importantes funções na sociedade industrial. Então, como eu mostrei para vocês, essas 4 escolas, elas juntas, né, foram responsáveis por quase todos, se eu não me engano, por todos os esportes, né, que a gente conhece hoje, por todas as práticas de atividade física. Então, foi a partir disso que, apresentando-se como capaz de corrigir vícios posturais oriundos das atitudes adotadas no trabalho, demonstrando assim as suas vinculações com a medicina e desse modo conquistando status. Então, a partir dessa época foi que entendeu o seguinte, que a educação física e a ginástica ela tinha um papel fundamental e que era para ser utilizada diretamente durante os trabalhos médicos na medicina. Entendeu que essa prática feita regularmente e organizada, ela tinha o poder de evitar lesões e fazer com que as pessoas tivessem uma vida mais saudável. Aqui eu mostro para vocês um tipo de ginástica laboral, né? Na primeira foto a gente pode ver a ginástica laboral com bambolê. Na segunda é uma ginástica sem material nenhum. Vou falar rapidamente sobre a ginástica laboral. Essa ginástica laboral, ela é uma ginástica que surgiu nas empresas através de entender o seguinte: durante o período, muitos funcionários que trabalham em funções que são repetitivas diariamente, todos os dias. Então, quem trabalha em computador, quem trabalha em pé, quem trabalha fazendo a mesma função todo dia, tende a ter problemas de saúde naquele determinado órgão, então naquele determinada função. Quem trabalha em computador, dando um exemplo, tende a ter bursite nas mãos por conta da repetição do exercício no punho, da atividade no punho. Então, qual foi a saída que encontrou? Para diminuir esse número de pessoas colocando atestado médico, foi criada uma ideia de uma prática de ginástica dentro da empresa, que dura em torno de 20 a 25 minutos, onde o objetivo era diminuir o número de atestado médico. E conseguiram. Então essa ginástica laboral, ela hoje é responsável
por ter melhorado os números de diversas empresas para que diminuísse o número de atestado médico. E aí a gente chega no conceito de ginástica. Depois que a gente falou da história, eu trago para vocês o conceito da ginástica. A palavra ginástica vem do grego gimnastike, né? E significa a arte ou o ato de exercitar o corpo para fortificá-lo e dar-lhe agilidade. Então, o conjunto de exercícios corporais sistematizados para este fim, realizados no solo ou com auxílios de aparelhos e aplicados com objetivos educativos, competitivos, terapêuticos, etc. Então, resumindo, o conceito de ginástica você pode resumir em a arte de exercitar o corpo para fortificá-lo e dar agilidade. Tá bom? Esse é o conceito da ginástica, que vem do grego, bom lembrar, e o termo é gimnastike. A gente entende por ginástica, segundo Galhardo 2008, a prática de uma ou várias habilidades com o objetivo de adquirir uma melhor eficiência motora e de resultados numa determinada performance, levando à capacitação. Resumindo isso aqui, toda vida que a gente vai para uma prática de atividade física e utiliza no mínimo uma habilidade, o que seria a habilidade? Correr, força, agilidade, flexibilidade, entre outros. Então, toda vida que a gente se utiliza de algum desses e o objetivo é uma melhor eficiência motora, uma melhor eficiência no movimento, pode ser considerado como uma ginástica. Tá bom? Trago para vocês aqui alguns campos de atuação da ginástica. Nós temos ginástica de condicionamento físico, que é a ginástica voltada para a melhoria do corpo. Ginástica de competição, que é a ginástica voltada para a competitividade, é aquela ginástica que a gente vê na TV, né? Ginástica fisioterápicas, que são as ginásticas voltadas para a recuperação. Vou dar algum exemplo aqui, como o Pilates, como também a gente pode utilizar também a questão dos profissionais de fugiu o nome agora, vou lembrar aqui para falar para vocês, de fisioterapia, né, como o nome já diz. Então, as ginásticas de fisioterápica entra muito essa questão de recuperação do corpo. Ginástica de conscientização corporal, onde a gente vai ter uma consciência nos movimentos. E a ginástica de demonstração, que entra todas as ginásticas quando a gente quer apenas experimentar. Atualmente divide-se em várias modalidades, né, ou formas de prática. Eu trago aqui algumas, essas são mais voltadas para a ginástica competitiva, que são a ginástica artística, rítmica, aeróbica, acrobática, trampolim. Tem outras várias dezenas de modalidades que podem ser consideradas como ginástica. Trago para vocês algumas fotos de alguns estilos de ginástica, né? Trampolim, as meninas que utilizam, que são da ginástica rítmica, né? A ginástica artística, e trago também a ginástica em dupla, que é a ginástica acrobática, tá bom? Essas ginásticas, elas se utilizam de conscientização corporal, né, de competição, de condicionamento, de demonstração e fisioterápicas. Eu trago aqui esse quadro que mostra para vocês o que é cada uma. Então, da ginástica de conscientização corporal, tem a questão do antiginástica, porque você vai apenas cuidar do seu corpo, né? Da questão bioenergética, que é uma questão da energia corporal que você vai utilizar. Da questão eutônia. O que seria eutônia? É uma abordagem de educação somática, né, do próprio corpo. Então, quando eu falar em questão eutônia, é quando você utiliza da prática da ginástica para uma somativa e uma sabedoria melhor do próprio corpo, tá bom? E essa palavrinha aí, Feldenkrais, ela é um método de ginástica, né, de estudo, onde
nós podemos considerar uma melhora na saúde, né? Então essa Feldenkrais, ela pode ser utilizada na melhoria, vou dar um exemplo aqui, do mal de Parkinson, né? Ela melhora significativamente pessoas que têm mal de Parkinson, que é aquela doença que o corpo todo fica tremendo, tá bom? A gente vem para a fisioterápica, que é uma reeducação corporal, uma postura global, uma melhora na postura, uma questão de trabalho de cinesiologia, cinesioterapia, que é uma melhoria física, né, pós-lesão. Mesma coisa dessa isoterapia, que são termos científicos, tá bom? Vem para a de competição, que a gente pode pegar artística, rítmica, aeróbica, roda ginástica, trampolim, duplo mini tramp. São várias ginásticas de competição. Na de condicionamento físico, a gente pode pegar a ginástica localizada, né? A ginástica aeróbica, musculação, step, entre outros. E a de demonstração, a gente pode pegar a ginástica geral, que engloba qualquer modalidade com o objetivo apenas de experimentar a ginástica. Aqui eu trago alguns elementos corporais, que são passos, corridas, saltos, giros, equilíbrio, entre outros, né? Exercícios de condicionamento físico para desenvolver força, resistência, flexibilidade. Exercícios acrobáticos, que podem ter rotações no solo, em aparelhos, reversões, suspensões, por aí vai. Manejo de aparelhos, que são tradicionais, bola, arco, fita, bastão, ou adaptados, panos, pneus, caixa e etc. Além da ginástica rítmica, que se utiliza muito desses manejos de aparelho, o crossfit e o treinamento funcional também utiliza muito desses aparelhos adaptados, podendo ser eles com aparelho ou sem aparelho, tá bom? Chegamos agora na estrutura da ginástica, pessoal. Comitê Olímpico Internacional, que é o COI, é o primeiro responsável pela ginástica. Federação Internacional de Ginástica, a FIG, é a que é responsável pelas competições internacionais, né? O Comitê Olímpico, ele organiza as Olimpíadas, tá bom? E as Federações Europeias de Ginástica, que é a FEG, essa organiza eventos apenas na parte da Europa. Aqui no Brasil nós temos a Confederação Brasileira de Ginástica, CBG, né, que organiza a ginástica no território nacional. Aqui são algumas definições que eu vou pular mais rapidamente, porque não tem muita necessidade, mas para ficar um entendimento melhor, eu vou ler para vocês rapidamente. Essa primeira fala é do presidente da FIG, né, que era Yuri Titov. Ele fala que nós somos a primeira federação internacional que se dedica tanto ao esporte competitivo como ao esporte recreativo. Então ele fala que a ginástica, a FIG, Federação Internacional de Ginástica, cuidava diretamente tanto do esporte competitivo como da questão de recreação, certo? Souza 2003, ele define que a convivência de modalidades competitivas e demonstrativas numa mesma federação, aspecto que destaca das demais federações desportivas, vindo ao encontro de sua natureza e objetivos diferenciados, os quais se harmonizam perfeitamente com o espírito e tradições da entidade, que é a FIG. Bom, aqui eu trago rapidamente sobre a gimnastrada. A gimnastrada é o Campeonato Mundial de Ginástica, é um evento organizado pela FIG. O nome gimnastrada se dá pelo termo ser gimna, alude a ginástica, e estrada refere-se a caminho. Então gimnastrada significa caminho da ginástica. O idealizador é o holandês Jo Sommer e ela é realizada desde 1953. Ela acontece de 3 em 3 anos, tá bom? Aqui é a gimnastrada de 2007, que foi na Áustria. E o tema desse torneio foi os 4 elementos: água, ar, terra e fogo. E aí a gente chega na ginástica na escola. É presente na cultura corporal de movimento. Existe na escola, né? Os alunos, então todo o movimento que vocês fazem na escola nas aulas práticas,
ela é uma ginástica, então correm, andam, saltam, lançam, arremessam e etc. Então tudo é parte da ginástica. A ginástica apresenta os mais diversos objetivos e campos de atuação no ambiente escolar, né? Desenvolvimento das habilidades e capacidades para aprimoramento motor. Então vocês vão melhorar esse controle motor das habilidades. Então quem tem dificuldade de lateralidade, de correr, através das aulas práticas vai desenvolver isso, né? Promovem o aprendizado de outros conteúdos da educação física escolar. Então quando vocês entendem ginástica, vocês vão conseguir entender todos os outros esportes. Desenvolvimento de valores sociais dentro e fora da escola. Então a gente começa a respeitar o que são regras e como elas devem ser cumpridas. E na idade adulta, a intenção é que vocês saiam da escola praticando essa atividade física, entendendo a importância dela no seu dia a dia quando vocês forem adultos. Aqui eu trago uma apresentação de ginástica em uma escola de Porto Alegre, para que a gente entenda que é importante essa questão da cultura corporal, né? Vou colocar um vídeo lá na plataforma para que vocês acompanhem como acontece essa apresentação. E aqui algumas referências. Pessoal, essa foi nossa aula, nossa segunda aula. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Qualquer dúvida, vocês podem colocar na questão da plataforma. Vocês podem utilizar a parte de comentários e comentar se tiver alguma dúvida. Se não tiver nenhuma dúvida, quem assistir a aula, coloca um ok lá na plataforma que eu vou entender, tá bom? Ou na plataforma ou no YouTube. Outra coisa, essa nossa segunda aula, quando for na aula presencial, a gente vai dividir o seminário, tá bom? E tiraremos outras dúvidas na aula presencial. Uma boa tarde para todo mundo. Qualquer dúvida pode falar comigo pelo WhatsApp. Um abraço e até a próxima.